Nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio e vamos agora a Brasília, capital federal, para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Colombo. Vamos direto à nossa conversa de hoje. Vamos lá, Alexandre, mais um dia cheio, né, com a perspectiva da leitura de pedido de CPI da Covid às 4 da tarde no Senado. Nós vamos falar bastante deste assunto aqui. Há um ingrediente incluído nessa história, que foi a divulgação de uma conversa telefônica entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. O senador gravou uma conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro e depois divulgou esse áudio nas redes sociais dele, Cajuru. Na conversa, o presidente Bolsonaro, dentre outras coisas, diz que sairia na porrada com o senador Randolfo Rodrigues, que é um dos autores do pedido de CPI. Nós separamos aqui este trecho da conversa gravada pelo senador Cajuru e temos também na sequência as respostas do presidente Bolsonaro e do senador Randolfo Rodrigues. Se você não participa, dê a canalhada lá do Randolfo Rodrigues, vai participar e vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com um bosta desse. A gravação só com autorização judicial, para gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? A única briga que temos que estar preocupados a esta altura é por vacina no braço e comida no prato dos brasileiros. A violência é uma arma que só interessa, a esta altura, aos covardes. Aos homens públicos, principalmente neste momento, não interessa ficar envolvido em briga de rua. Bom, o Cidadania, que é o partido do senador Cajuru, diz que vai convidá-lo a deixar, por livre e espontânea pressão, a legenda. Se ele não aceitar, será aberto um processo de expulsão contra o senador Cajuru. Por quê? Porque os dirigentes do Cidadania entendem que nesta conversa gravada há um crime de responsabilidade e, portanto, o senador precisa responder por isso, fora do partido, segundo o Cidadania. Alexandre, queria saber de você inicialmente o que é que você achou da gravação. Porque gravar uma conversa com o presidente da República e divulgá-la é grave, apesar de o senador ter dito que ele pediu autorização para o presidente 20 minutos antes de divulgar essa conversa. Depois o presidente demonstrou ali alguma contrariedade com a divulgação, mas deu a entender que autorizou mesmo, né? O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, foi ao Conselho de Ética contra o senador Cajuru, questionando a divulgação desse diálogo. Pois é, o Cajuru já passou então por meia dúzia de partidos, né? Agora Cidadania, que lá atrás se livrou do seu nome original, que era Partido Comunista Brasileiro, agora se livra do Cajuru também, né? Já é o 6º partido de que ele sai, né? Passou por 12 emissoras de rádio, televisão. Você trabalhou com ele, Colombo, eu também, né? E o Sidney também. Eu fazia comentários para a Rádio K do Cajuru, lá em Goiânia. E o Cajuru, só para contar um episódio pessoal aqui para a gente entender o espírito da coisa, né? Cajuru me ligava semanalmente, você tem que me ajudar, fala com o ministro da Justiça para me proteger. Eu disse, mas o que foi que houve, Cajuru? Aí ele dizia algo assim, eu chamei o governador de ladrão. Eu disse, mas você tem prova? Não, não interessa, mas ele é ladrão, né? E está me ameaçando agora e tal, né? O Cajuru tem esse espírito, é da natureza do Cajuru. Não adianta, né? Ele brigou aí em 10 emissoras, né? É da natureza dele. E foi eleito por isso, né? Os eleitores de Goiás, que o elegeram como representante do estado de Goiás, ele foi o 2º, né? O elegeram para ele brigar. E ele é brigão mesmo, né? Esse é o Cajuru. Agora tem uma questão aí desse telefonema, né? Se eu for ligar para qualquer pessoa, né, por um mínimo, o mais comezinho dos princípios de ética, de caráter, a primeira coisa que eu tenho a dizer, depois de me identificar, porque quem liga se identifica, né? Depois de me identificar e dizer, olha, eu pretendo gravar esse nosso telefonema, eu posso? Né? Tanto que
quando a gente recebe do cartão de crédito, do banco, né? A moça lá diz assim, essa ligação está sendo gravada. Às vezes eu digo, a senhora não me perguntou se eu autorizo. Eu não autorizo gravar minha voz. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é perguntar, eu posso gravar? Aí a conversa se desenrola. Né? Porque há uma diferença. Né? Se eu estou conversando na intimidade, eu uso termos. Eu digo, vou entrar na porrada com fulano, ou seja, vou bater boca com ele. Não, obviamente eu não estou dizendo que eu vou lá dar um soco na cara dele. Né? Sinto muito, é muita forçação de barra contra os nossos neurônios interpretar dessa forma. Então, eu uso uma linguagem se não tiver gravada. Se eu souber que está sendo gravada, eu uso uma linguagem mais formal. Eu não vou escorregar em termos dúbios, em gíria, em expressões assim de intimidade. Não vou, eu vou ficar formal. E quando terminar a conversa, quando nós dois soubermos o teor em que a conversa se desenvolveu, a profundidade dela, a amplitude dela, quando terminar a conversa eu pergunto, eu posso publicar o que eu gravei? Isso é a coisa mais comezinha da ética e do caráter. Não? Se eu conversar com o presidente da República, então isso se potencializa. Eu estou falando com o chefe do Poder Executivo, o representante do Estado brasileiro. Né? Então isso se potencializa. Então, o Cajuru, se tem a autorização do presidente, se fez essas perguntas, é só mostrar. É simples. Né? O presidente autorizou a posteriori. Ele disse, olha, ele não mostrou tudo. Se quiser mostrar tudo, pode mostrar. Né? Então, essa é a questão aí, né? Que a gente está examinando. Né? A gravação de uma conversa telefônica com o presidente da República, de um teor, é outra coisa também. Gente, qualquer senador, qualquer deputado sabe como é o teor de uma conversa a sós com o presidente da República, pelo amor de Deus. Né? Que é uma conversa entre duas pessoas, um é político, o outro também é político, e eles estão falando sobre política, como conseguir tais coisas, como evitar tais coisas. Isso é o cotidiano, o rotineiro. É isso, Colombo. Agora, Alexandre, o Cidadania diz que tem crime de responsabilidade nessa conversa. Você vê algum crime de responsabilidade naquilo que foi divulgado até agora do diálogo entre o presidente e o senador? Houve algum atentado contra a Constituição, contra a lei? O que houve foi uma conversa gravada, uma conversa que se ouviu. Isso significa que, de agora em diante, o Big Brother, né, do 1984, né, vai entrar a ouvir as conversas. As conversas, todos os dias acontecem conversas entre deputados, senadores, ministros, presidente da República, ministro do Supremo. Né? Imagina se um ministro do Supremo que liga para o presidente da República, o presidente da República vai gravar a conversa com o ministro do Supremo secretamente. Não faz sentido, né? Então, não tem. Isso aí é forçação de barra, querer dizer que é crime de responsabilidade. O Cidadania, será que esqueceu os princípios comezinhos da ética e do caráter, que é preciso avisar o interlocutor de que ele vai ser gravado? Porque a minha voz me pertence, mas não a voz do meu interlocutor. Né? E ao final perguntar, será que o Cidadania está esquecendo isso? Né? E já voltou à política, né? Não, isso aí tem sentido político. Não vejo crime de responsabilidade. Alexandre, em determinado momento do diálogo entre o presidente Bolsonaro e o senador Cajuru, eles discutem o andamento do processo de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O presidente diz, você tem de fazer do limão uma limonada. Por enquanto tem um limão. Aí, dá para sair uma limonada, tem que ter, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também, aí vem o Cajuru. E o que eu fiz? Você não viu o que eu fiz, não? Presidente, você fez para investigar quem? O Cajuru, o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, tudo bem. Cajuru,
Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o meu, do Alexandre de Moraes, já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar, correto? Aí o presidente pergunta, você peticionou o Supremo? O Cajuru, claro, eu entrei contra o Supremo, entrei ontem às 17h40. O presidente Bolsonaro, parabéns para você. E o ministro Nunes Marques, do Supremo, foi sorteado como relator dessa ação do senador Jorge Cajuru, dessa ação a que o senador Jorge Cajuru se referiu na conversa com o presidente da República, para que o Supremo faça, neste episódio, a mesma coisa que fez com a CPI da Covid, que é forçar ou determinar que o presidente do Senado analise o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que me parece, não é, Alexandre, é o ministro que teve mais embates com o presidente da República, mesmo que de forma indireta, né? Ele impediu a posse do Alexandre Ramagem na Polícia Federal, é ele quem cuida daqueles dois inquéritos, né? O inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Existe conteúdo que suporte o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou é uma guerra política que está sendo travada ali entre alguns senadores, o presidente e o ministro Alexandre? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não está em jogo o conteúdo, o mérito. Está em jogo o obrigar o Senado a abrir uma CPI. Isso é que está em mãos do ministro relator, provavelmente pedindo uma liminar, né? Para que as pessoas entendam, eu vou ler só uma coisinha da Constituição para ver quem faz isso. Artigo 52. Cabe ao Senado Federal, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo. Então essa é a questão em jogo, né? Aí é questão de CPI, abrir ou não CPI. O artigo 146 do regimento interno do Senado, eu já mencionei ele aqui, diz: não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário, aos Estados. Está bem genérico isso. No entanto, né, mais adiante, na Constituição, o artigo 58, né, diz que, no parágrafo 3º, fala sobre, na Constituição, Comissão Parlamentar de Inquérito, fala sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito e não dá nenhum limite, nenhuma restrição. O que a gente está tratando é de verbas federais que foram para os governadores e para os prefeitos combaterem a pandemia. Combaterem a pandemia, não pagarem folha de pagamento, combaterem a pandemia, né? Aí é verba federal. Aí é algo que o TCU tem obrigação de investigar e vai investigar certamente. Além disso, esse pedido de CPI mais amplo, que envolve governadores e prefeitos, se baseia o fato determinado, né, pelo senador Girão, que é o autor desse pedido, já está com mais assinaturas que a CPI do senador Randolfo Rodrigues, né? O fato determinado se baseia em 61 inquéritos da Polícia Federal. Esse é o limite. Bom, agora vamos ao que eu imagino, é só suposição, é só opinião. Nunes Marques, né? Se Nunes Marques nega arquivando, ele está dizendo que o Barroso errou ao mandar o Senado abrir. Anos atrás, nós jornalistas que cobríamos o Supremo, passamos décadas podendo adivinhar o resultado desse tipo de pedido. Sempre que vinha lá um pedido, geralmente de partido minoritário, sem voto no plenário, né, recorria ao Supremo, o ministro relator olhava e dizia: interna corporis. Isso é uma questão doméstica da Câmara ou do Senado. É uma questão administrativa, não está envolvendo Constituição, é uma questão administrativa, resolvam, né? E arquivava. A gente sabia disso por décadas.
Depois mudou. No presente século as coisas foram mudando, o ativismo judiciário foi cada vez mais sendo turbinado, não sei por que, se foi a televisão que puseram lá dentro do plenário ou o quê, né? Provocou isso. Bom, então, voltando ao ministro Nunes Marques, se ele arquivar, de acordo com o que faziam outros supremos, regularmente, né, ele vai deixar mal o ministro Barroso. Se ele confirmar, ele vai corroborar uma tese que ele não abraça, que é a interferência em outros poderes. Vale dizer, passar por cima da independência e causar desarmonia, né? Talvez ele mande para o plenário, né? Então, vamos esperar, porque debaixo da toga, né, a gente nunca sabe o que pode sair. Alexandre, agora há pouquinho, mais cedo, em entrevista ao Novo Dia, nós conversamos com o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, ex-prefeito de Campinas, no interior de São Paulo, Jonas Donizete. E perguntamos a ele sobre a possibilidade de inclusão de estados e municípios na CPI da Covid, no Congresso. Vamos ver o que ele respondeu. Eu não dei um telefonema para o Rodrigo Pacheco, com quem eu tenho uma relação pessoal, quero que ele decida aí de forma técnica. Agora, você há de convir comigo que é uma coisa, o Senado ele já tem a prerrogativa, vamos imaginar, porque ele vai cuidar de verbas federais. Vamos imaginar que em uma investigação apareça lá um determinado estado ou alguma autoridade municipal. Ele pode ter um requerimento sugerindo a convocação. Agora, fazer um adentro dizendo, olha, para investigar 5.000 municípios, para não sei o que mais, isso aí, na verdade, é uma cortina de fumaça, como eu também falei ontem. Agora, preocupação zero por parte da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu acho que o presidente deve decidir de acordo com o regimento interno, de acordo com a Constituição, e a decisão que ele tomar será por nós acatada sem qualquer problema. Como é que você avalia os argumentos do representante dos prefeitos, Alexandre? Ele está correto. Ele lembra que é verba federal, portanto, o TCU pode estar em cima, né? Polícia Federal também. E eu tenho certeza de que a Frente Nacional de Prefeitos tem zero preocupação nisso, né? Inclusive, ele sabe muito bem, nós sabemos, né, da relação que sempre teve com o ministro Pazuello, por exemplo, na liberação de verbas, sempre foi coisa direta, nunca teve político no meio para fazer intermediação, né? Que Pazuello pagou por isso, né? E ele sabe muito bem disso. Então, a preocupação é dos prefeitos que fizeram coisas mal feitas, aí sim, né? E que vão ser investigados, estão sendo investigados pela Polícia Federal, vão ser investigados pelo TCU, né? E talvez sejam investigados pela CPI, né? É questão de verba federal. Por enquanto, a gente está discutindo só verba federal. Está cheio de gente aí, né, que provocou mortes de outras formas e que está satisfeito com isso. Enquanto investigarem verba, a gente não está nessa, né? Mas eu acho que mais adiante, quando as coisas passarem, a gente tem que saber apurar as responsabilidades sobre as mortes no Brasil. Outro tema importante, hoje não deu tempo de abordar com o Sidney, mas eu queria aproveitar aqui o finzinho do nosso tempo para não deixar passar batido com você, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, será tomada nos próximos dias, de julgar a anulação parcial de decreto sobre armas do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, a ministra Rosa Weber suspendeu alguns pontos das novas regras dos decretos do presidente que flexibilizam a compra de armas. Entre os trechos suspensos pela ministra Rosa Weber, está um que permitia a compra de até 6 armas por pessoa. As novas regras passariam a valer nesta semana. Queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre a decisão tomada pela ministra Rosa Weber de suspender os efeitos parcialmente de alguns desses decretos do presidente. Bom, quero deixar bem claro, até preferia que não houvesse tempo para essa pergunta. Eu sou filiado à Federação de Tiro de Brasília, do tiro esportivo, de praticar, vai lá vai descarregar tensões lá contra um alvo, né?
E muitas vezes tem uma arma emperrada, a pessoa tem outra, substituta, e por aí vai. Tá, esse é um lado. Para deixar bem claro a minha posição. A minha posição é de civis pacem ou civis pacem para bellum. Se quiseres a paz, prepara a guerra. Ou seja, é o poder dissuasório contra o banditismo ou contra ideias totalitárias de tomar conta de poder por meios violentos, né? A cidadania armada se defende a liberdade. Agora, é um direito natural da pessoa defender a sua vida, a vida de seus familiares e seu patrimônio. Isso é direito natural, desde o tempo das cavernas. Senão a humanidade não sobreviveria. Né? E a arma é o que iguala o pequenininho, o idoso, a pessoa mais frágil a uma agressão de um mais forte. A arma iguala. Então, eu fiz a ressalva da minha posição, né, que eu fico decepcionado com essa decisão da ministra Rosa Weber. Espero que ela me ajude a me defender no caso de algum ataque, alguma coisa, ajude a defender, ajude as outras pessoas a defenderem seu patrimônio, dos assaltantes, dos invasores de sua residência, né, porque é poder dissuasório, portanto, é um poder pacificador. Se queres a paz, prepara a guerra para dissuadir o atacante. Alexandre, ótimo dia, boa terça-feira. Nós voltamos a conversar amanhã, já conhecendo o que vai acontecer no Senado hoje à tarde. Até mais então, Alexandre. Combinado, até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.